Olá, sejam todos bem-vindos. Que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O tema da mensagem: colocando o altar em ordem. Subtema: como está a tua vida espiritual? Verso 18. Deixaste o mandamento do Senhor. O modo corajoso de Elias falar a Acabe e denunciar a impiedade de Israel fez dele um profeta exemplar e a pessoa mais qualificada para ser o protótipo, ou seja, o primeiro precursor de Jesus. Era um verdadeiro homem de Deus, que falava não para agradar as multidões, mas como servo fiel a Deus. 2. Assim como Elias foi chamado para mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel, todos os ministros do novo concerto são chamados para defender o Evangelho de Cristo contra distorções, transigência com o mal e desvio doutrinário. Filipenses capítulo 1, verso 7. Verso 21. Se o Senhor é Deus, segui-o. Elias desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou a Baal. Os israelitas achavam que poderiam seguir a Deus ou Deus verdadeiro e também seguir Baal. O pecado do povo de Israel era ter um coração dividido, Deuteronômio 4:5, querendo servir a dois senhores. O próprio Jesus Cristo advertiu contra essa atitude fatal. Verso 27. Elias zomba deles. Elias, ao zombar dos profetas de Baal, revela sua profunda indignação ante a idolatria imoral e vil que Israel adotara. Sua ironia e sua atitude intransigente expressavam sua inalterável lealdade ao Deus a quem ele amava e servia. Compare a reação de Elias com a ira, determinação de Jesus ante a profanação do templo. Lucas capítulo 19, 45. Verso 36. Elias disse: ó Senhor, Deus de Abraão, a coragem e a fé patentes em Elias não tem paralelo em toda a história da redenção. Seu desafio ao rei, sua repreensão e a todo o Israel e seu confronto com os 400 profetas de Baal foram embates que ele
os enfrentou, dispondo apenas das armas da oração e da fé em Deus. Vemos sua confiança em Deus na brevidade e simplicidade da sua oração. Verso 37. Tu fizeste tornar o seu coração para trás. O propósito de Elias no seu confronto com os profetas de Baal e a oração que se seguiu revela a graça de Deus para com seu povo. Elias queria que o povo se voltasse para Deus. Semelhantemente, João Batista, o Elias do Novo Testamento, tinha como alvo levar muitos a buscarem a Deus como preparação para o advento de Cristo. Verso 38. Então caiu fogo do céu. O Senhor milagrosamente produziu fogo para consumir o sacrifício de Elias. Esse milagre vindicou Elias como o profeta de Deus e comprovou que somente o Senhor de Israel era Deus vivo, a quem devia servir pela manifestação divina em seu meio, mediante o Espírito Santo. O confronto revela a natureza do verdadeiro conflito em Israel. Não se tratava de um problema só entre Elias e o rei Acabe, mas também entre Elias e os profetas de Baal, entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Os profetas de Baal foram reprovados no teste da verdadeira profecia, quando suas súplicas não foram ouvidas. As orações de Elias, por outro lado, foram respondidas. Verso 40. E ali os matou. A sentença de morte contra eles era justa, pois foi executado em obediência à lei dada por Moisés. A ação de Elias contra os falsos profetas de Baal representava a ira de Deus contra os que tentavam destruir a fé do seu povo escolhido e privá-los das bênçãos divinas, e também expressava o amor e a lealdade do próprio Elias por seu Deus. Capítulo 19, verso 1. Jezabel ameaça Elias. Verso 3. Elias se levantou para escapar com vida. Se foi. A expressão da fé de Elias e as suas vitórias sobrenaturais no capítulo 18, seguiram-se o medo, a fuga para salvar a sua vida e o desânimo, já que Elias não recebeu ordem do Senhor para permanecer ali, já que sua presença ali significava arriscar a sua vida. Seguiu para o Monte Horebe, ou Monte Sinai. A retirada forçada de Elias para o deserto é um exemplo daqueles que, por causa da justiça, são maltratados e forçados a andar errantes pelos desertos e montes e pelas cavernas e covas da terra. De maneira semelhante a Elias,
Há profetas que tiveram de deixar suas congregações, pregadores os seus púlpitos, por se posicionarem contra o pecado, por falarem segundo a palavra de Deus e seguirem o caminho da justiça. Capítulo 19, verso 4. Toma agora a minha vida. Elias, tomado de cansaço, desânimo e tristeza, orou pedindo a Deus que ele o dispensasse do pesado ministério profético e o deixasse partir para o descanso celestial. O profeta Elias se encontra profundamente angustiado e deprimido. Julgava-se ele só o único que batalhava pela verdade e justiça de Deus. Exaustão física, depois de uma longa e árdua viagem. Verso 5. O anjo o tocou. Deus cuidou do desaventado Elias de modo compassivo e amorável. Permitiu que Elias dormisse, fortaleceu-o com alimentos, proporcionou-lhe uma revelação inspiradora do seu poder e presença, concedeu-lhe nova revelação e orientação, deu-lhe um companheiro fiel e fraterno. Quando o Filho de Deus entra em desânimo no desempenho que Deus lhe confiou, ele pode suplicar a Deus, em nome de Jesus, que lhe dê força, graça e coragem e o capacite diante de tais situações. O altar do povo de Israel estava quebrado, bagunçado, e Elias colocou em ordem as pedras, construindo assim o altar aonde Deus iria operar poderosamente. Para que Deus opere na sua vida de maneira gloriosa e poderosa, o teu altar precisa estar em ordem. Um coração cheio de mágoa, raiva, rancor, ódio, inveja, ciúme, ira. Como Deus vai operar se o coração estar desse jeito? Pessoas que gostam de julgar, condenar, pré-condenar as pessoas. Como Deus vai operar na vida dessas pessoas se elas são donas da verdade? Pessoas que não têm compromisso com a verdade, que deixam se envolver pelo mundo, se conformar com este mundo. Como Deus vai operar? E se você está achando que o teu fardo é pesado demais, Deus vai enviar o anjo dele para confortar o teu coração. O Espírito Santo está contigo e ele vai te trazer refrigério, assim como enviou o anjo para confortar Elias. Deus também, através do seu Espírito Santo, vai te dar graça e força para que você possa continuar o teu ministério. Não desista, não desanime, Senhor Deus e Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus dos impossíveis, a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
A tua palavra diz que o Senhor faz cessar as guerras até o fim, quebra arco, corta a lança e queima o carro deles no fogo. A tua palavra no versículo 10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Entra com teu agir neste momento, ó Pai. Aquela pessoa que deseja parar, diz que já não está suportando mais, então possa entrar com teu agir, meu Pai, e venha confortar este coração, venha capacitá-lo, meu Pai, venha muni-lo de energia, de força, de fé e poder, para que possa continuar de pé, adorando, glorificando. Desperta a tua igreja, para que venha colocar o altar em ordem, para que teu Espírito Santo venha operar de maneira poderosa e gloriosa, para que teu nome seja adorado, glorificado e exaltado. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e que Deus abençoe os governantes, em o nome de Jesus, amém.